Olá pessoal, muito bom ter vocês novamente conosco no Chácara Talk de número 177. E como vocês sabem, nas últimas semanas nós temos refletido sobre esse tema identidade e no último final de semana nós concluímos essa série, na qual nós procuramos refletir acerca de quem somos nós e por que somos nós aos olhos do Deus Criador e Redentor. E no último podcast dessa série Identidade, eu convidei aqui para estar comigo o Ricardo Augusto e o Hugo, para a gente conversar sobre essa última reflexão. Tudo bem, Augusto, Hugo? Bom demais, graças a Deus tudo bem. Bom estar junto aqui no podcast. Muito bom também, mais uma semana se iniciando com a graça de Deus. Joia! E ontem nós fizemos, primeiramente, assim, uma espécie de recapitulação para nos lembrarmos de pontos importantes dessa série e concluímos com o texto de Filipenses 1:6, onde nós temos a promessa que o Deus que começa uma boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Mas antes da gente falar da nossa última reflexão, eu queria perguntar para vocês mais acerca da série como um todo. De tudo que foi dito, de tudo que foi conversado, dos desafios que foram levantados, qual é aquele que falou mais alto ao coração de vocês? Que assim, vocês tomaram como voz de Deus para a vida de vocês? Primeiramente, eu quero dizer, assim, Deus deu para você, Ricardo, capacidade para elaborar séries, e eu, como parte da equipe, fui tocado, então, e outras pessoas da comunidade, assim, várias na verdade, né, disseram que foram tocadas, então parabéns por mais essa criatividade. E de todas da série, embora você tenha trazido facetas diferentes sobre a nossa identidade, foi a tornar-se poema. Acredito que por eu o meu dia a dia ele é mais prático, né? Com a correria com as crianças, os desafios da comunidade. Então, a questão de tornar-se poema ou praticar Cristo, isso foi o que mais me tocou. Então, semana passada eu dei o exemplo que eu estava dirigindo e fiquei com raiva do cara, né? Daí no grupo pequeno o pessoal já falou assim, eu também sou assim. Mas até hoje de manhã eu estava vindo para cá, não fechei ninguém, não fiquei com raiva de ninguém, mas nas pequenas coisas eu estava refletindo como é fundamental eu lembrar qual é a minha identidade e praticar isso. Tornar-me Cristo no casamento, tornar-me Cristo com as crianças, no ambiente comunitário, naquilo que eu faço para a glória de Deus. Então eu devo fazer com excelência porque Ele me amou primeiro e eu o amo, e isso é expressão de amor. Então foi a mensagem que mais me chamou a atenção, assim, mais me tocou como voz de Deus. Legal. Ao longo da série, acho que não teve uma reflexão que não bateu nessa questão do ser humano que deseja se autoconstruir, mas ficou muito claro que não dá conta de fazer isso, né? Que a gente precisa de um redentor. Conversando com pessoas assim, a gente mesmo, né? Nas nossas dinâmicas, você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Mas eu confesso que para mim, se eu tiver que falar assim, pessoalmente, aquela que mais me marcou, que fez a rinite alérgica atacar, lacrimejar o olho, né? Foi lá na nossa segunda reflexão com João Batista. Porque esse movimento da gente não se preocupar em diminuir para que Deus cresça e confiar que é Deus que vai dar o tamanho que a gente tem que ter, assim, para mim demanda um cuidado do coração muito real e gera em mim atitudes práticas no dia a dia muito concretas. Então, para mim foi essa. Eu acho que essa coisa de João Batista é um bom exemplo do que eu creio que nós conversamos no último podcast, quando eu falei da menção do livro do Dave Ferguson, a Fazedor de Heróis, que uma pessoa introduziu o livro falando do Alfred, do Batman, que todos querem ser Batman,
mas a gente não se dá conta que o Batman só existe porque houve um Alfred. Né? E, de certa maneira, João Batista é o Alfred da vida de Jesus. Ele não tem preocupação nenhuma em ser o Batman. Ele se realiza sendo o Alfred. É interessante a gente ganhar essa consciência, né, de que não existe problema nenhum na vida de nós não sermos o protagonista que nós imaginamos um dia que seríamos. O importante é a gente combater o combate que Deus nos deu, completar a carreira que Deus nos deu e guardar a fé ao longo dessa jornada, né? Sabe que a Patrícia Guimarães, Hugo, ela tocou o mesmo ponto que você. Ela diz que assim, algo que chamou muito a atenção para ela foi essa questão de, diante dos desafios da vida cristã, nós não devemos tentar, nós devemos treinar, porque o que os atletas fazem, eles não tentam, eles treinam, e por isso eles se desenvolvem. E aí ela faz menção de um livro que eu particularmente não conheço, David Matz, Hábitos Espirituais, o título do livro. Mas parece que o autor, ele aponta 3 pilares que, inclusive, na reflexão de ontem, nós vimos em Filipenses 1, 9 e 10. Ele fala, primeiro pilar é ouvir Deus através da Bíblia, segundo pilar é ouvir Deus através da oração, e aí o terceiro pilar que ele inclui é pertencer ao corpo de Cristo, a comunhão da igreja. Né? Então, é a dica aí da Patrícia Guimarães. Muito obrigado aí pela sua participação. Tá ok? E com relação à nossa última reflexão, justamente quando nós falamos ali de algumas palavras que Paulo escreve à comunidade de Filipos, à luz de toda a série, o que vocês entendem ser o mais significativo da última reflexão? Aquilo que as pessoas não deveriam se esquecer. Quem começa? Rapaz, eu lembro que quando eu estive pregando junto com você no Eu, um Poema, eu até comentei no podcast, né, que foi impossível se debruçar do texto de Efésios sem lembrar desse texto de Filipenses. E eu acho que essa é uma das coisas que as pessoas não podem esquecer. Existe uma promessa. Assim, aquele que começou a boa obra, não qualquer obra, não uma obra meia boca, mas assim, a boa obra, a melhor obra que tem para a gente experimentar, ele vai completar. Mas isso não é desculpa e nem um convite para ficar sentado no sofá esperando ele completar. Demanda da gente um engajamento, essa prática deliberada, esse treino diário, né? E para mim, eu acho que ao longo de toda a série, ela trouxe muita clareza sobre o desafio da cultura em que a gente vive. Nós vivemos numa cultura onde diz, você só vai descobrir quem você é se você olhar para dentro. Você precisa ser autônomo. Você precisa se libertar dos seus pais, dos seus pares, e você precisa ser feliz. E ao longo de toda a série ficou claro, não, a sua identidade, quem dá a você é a voz de Deus. Você é filho amado, você é filha amada. Né? E Deus quer que nós desenvolvamos a nossa identidade. Ontem foi tratado disso. Quando você cita lá no início a questão cultural de que o Gênesis do gênero, né? Isso, fala lá que não há criador, nós somos livres para criar. E daí você contrapõe com John Comer, dizendo que a identidade não é algo que você cria, mas é algo que você recebe do seu criador. Então eu acho que isso dá clareza para nós entendermos que nós somos influenciados o tempo todo. O tempo todo é música, é seriado, é livro, é coach, né? Você precisa encontrar quem você é. Enquanto Deus já disse quem nós somos. Isso é libertador. Isso nos livra dos traumas e tudo mais. E aí, quando a gente vai para o texto de Filipenses, como que eu faço então para desenvolver a minha experiência? Eu preciso amar a Deus. Desenvolver ou conhecer a minha identidade, eu preciso amar a Deus.
Eu preciso multiplicar esse amor no conhecimento de quem ele é, passar tempo com ele, não com uma religião, mas com a pessoa dele, de quem ele diz acerca de quem ele é. E orar para ter a percepção do que ele está fazendo. E aí ter discernimento para as escolhas. E são coisas básicas que a gente vai empurrando com a barriga, com a rotina, né? E aí a gente se esquece de voltar para isso e a gente se esquece de quem nós somos. Então, para mim, o ápice é clareza do momento histórico que a gente está vivendo e a sedução do nosso coração e as coisas básicas que Deus já nos diz como nós descobrimos quem nós somos. Eu acho que é impressionante como a maioria das pessoas, mesmo aqueles que se afirmam cristãos, não se dão conta de que a cultura que nos cerca tem essa premissa que foi apontada pela Abigail Favale, né? De que por detrás dessa visão construtivista radical existe o pressuposto: Deus não existe um Criador, e nós nos autocriamos, né? E agora o Augusto há pouco citou a prática deliberada, e eu, talvez se eu fosse novamente expor a mensagem desse final de semana, eu trabalharia ali o amor a Deus, multiplicar o amor a Deus por conhecimento e por percepção, como essa deve ser a nossa prática deliberada. Nós, como cristãos, no que nós devemos treinar as nossas vidas e, consequentemente, a nossa mente e o coração. Nós devemos ter uma prática deliberada de conhecimento de Deus, quem Deus é, através da palavra. E uma prática deliberada de ganharmos a percepção de como Deus se move nas nossas vidas e na história, através da oração. Agora, eu vou caminhar aqui para um momento de tensão com vocês, né? Porque a Thelma Andrade, ela me faz uma pergunta, e como eu não tenho competência para responder, eu vou passar para vocês, mas uma pergunta muito boa. Thelma, eu até agradeço por você ter enviado essa pergunta, porque ela nos ajuda a elucidar dúvidas que outras pessoas talvez tenham. Ela diz, se possível, desenvolvam no Chakra Talk baseado no Salmo 139, onde nós mencionamos o fato de que o salmista diz que Deus o teceu no ventre da sua mãe. E ela pontua, mas como ficam os bebês que nascem com deficiência? Se Deus está nos tecendo, ou estava nos tecendo no ventre da nossa mãe, como que fica o fato de que alguns bebês nascem com deficiências, outros nascem incapazes até mesmo de sobreviver? E aí? E aí, Augusto? Vamos lá. Acho que a resposta é em duas partes. A primeira tem a ver com hermenêutica, com como lidar com o texto bíblico. E todo texto tem que ser tratado dentro do contexto. E o contexto que não pode ser esquecido em hipótese nenhuma é a grande história que está sendo contada de Gênesis e Apocalipse. Essa história começa assim com a criação, mas ela passa pela queda. Por conta da ruptura dos nossos primeiros pais, o mundo está disfuncional, o mundo está caótico. E não apenas o mundo extra, fora de nós, mas nós. Assim, a nossa biologia. Câncer é coisa pós-queda. Infelizmente, bebês nascendo com algum tipo de deformidade é efeito da queda. Apenas acontece no pós-queda. Mas eu sei que isso às vezes não responde ao coração, seja de pais que estão lidando com filhos nessa situação, seja de próprias crianças que estão se percebendo com diferenças e limitações diante de outras crianças, adolescentes diante de outros adolescentes. Esse salmo tem que gerar no coração de pais e de crianças e adolescentes a consciência de que, independente dos efeitos da queda, que a minha biologia, que o meu corpo físico experimenta,
eu ainda assim fui sonhado por Deus. Sou alvo do amor de Deus. E um dia, quando essa boa obra que Deus está fazendo através de Cristo, em Cristo, na minha vida, for completada, até o meu corpo vai experimentar do que ele deveria ter experimentado se não fosse a queda. Ou seja, o plano original de Deus é que não houvesse qualquer espécie de deficiência, de limitação física, mental. Quando nós olhamos para uma criança que nasce com algum tipo de deficiência, nós precisamos nos lembrar do título daquele livro do Cornelius Plantinga, Não Era para Ser Assim. Né? Então, Thelma, não era para ser assim. O plano de Deus original é a perfeição, mas nós carregamos no nosso DNA marcas da queda. Eu diria que essa pergunta da Thelma, ela pode ser respondida também através da primeira pregação, da primeira reflexão da série Por que Sofremos. Né? Onde nós tratamos, Thelma, justamente isso, sobre o fato de que nós vivemos num mundo em desequilíbrio. E o mundo em desequilíbrio gera em nós, nós sofremos e enfrentamos sofrimentos derivados desse mundo em desequilíbrio e não derivados da vontade deliberada de Deus. Agora, Ricardo, só uma coisa, é que assim, a gente conversando sobre essa pergunta, eu me lembrei de um livro bem pequenininho, do Henry Nouwen, onde ele conta sobre uma das pessoas que ele cuida na arca, que é onde ele trabalhava, né, ele exercia parte do ministério dele, e era o Adam. E o título do livro é Adam, o amado de Deus. E no livro, basicamente, ele gasta tempo fazendo duas coisas. Mostrando como que o Adam, apesar de todas as limitações físicas que ele tinha, de todas as consequências da queda... O Hugo derrubou uma garrafa aqui e você falou sobre quem era o Adam? Não, o Adam era uma das pessoas que vivia nessa clínica Laark, que o Henry Nouwen trabalhava com parte do ministério. E que era uma clínica, isso, explica a clínica. Era uma clínica que trabalhava com pessoas que experimentavam de diversas vulnerabilidades, frutos inclusive assim, do seu próprio nascimento. No caso do Adam, ele tinha um problema auditivo muito sério, era cego, tinha uma mudez, assim, até mesmo uma questão cognitiva muito limitada. Era alguém extremamente dependente. E o Nouwen gastava muito tempo cuidando do Adam. E nesse livro, assim, a primeira coisa que ele faz é deixar claro para o leitor que o Adam, assim, era amado de Deus. Era filho amado de Deus. Mas a segunda coisa que ele deixa claro no livro e que você quer chorar e precisa de água para se hidratar, é que Deus estava usando o Adam para ensinar um monte de coisas. Assim, aquela pessoa ainda assim não era apenas alvo do amor de Deus, era instrumento nas mãos de Deus. Então, assim, não existe deformidade nenhuma, problema nenhum, que pode impedir aquela pessoa de experimentar tanto o amor de Deus, como também de ser instrumento de Deus na vida de outros. E eu acrescentaria, não respondendo a pergunta da Thelma, né, mas assim, a conversa com alguns pais, quando eles descobrem alguma deformação no filho, enfim, algum espectro, que parte da vocação, tanto dos pais quanto da comunidade cristã, é manifestar a graça e o amor de Deus por aquela criança que vem. E aquela criança, ela deve tirar o melhor de nós, porque ela é amada por Deus, né? E eu me lembro do livro do C.S. Lewis não, do Philip Yancey, Igreja, Por que Me Importar? E aí ele conta uma história onde tinha uma pessoa que ela tinha um espectro lá, eu não me lembro a definição do espectro, e no meio do sermão, o cara levantava no culto e saía gritando, né? Mas assim, a pessoa ela estava variando. E essa era uma das críticas. Por que eu vou me relacionar com uma igreja onde aqueles que são diferentes são amados e são incluídos? E aí ele chega numa frase que ele fala assim, que fora da igreja ele não encontrou graça, mas na igreja ele encontrou graça. Porque inclusive naquela igreja, aquele homem que no meio do sermão saía gritando,
porque ele tinha alguma variação mental, ele era amado pela igreja e todo mundo respeitava ele. Então até isso Deus usa para manifestar da graça, do amor, tanto para aquela pessoa, quanto através daquela pessoa para a comunidade. Né? A gente não pode rotular, mas perceber a graça de Deus através desses desafios. E vocês falando dessa situação, eu acho que está ligado também à pergunta que a Thelma nos levanta, porque eu me lembro da história que nós contamos já na igreja de um casal que era amigo de escola no Wheaton College. Eles eram amigos do Billy Graham. E o homem, que eu não me recordo exatamente o nome dele agora, ele tinha um sonho de ser um missionário na África. E ele se preparou para ser missionário na África, mas o primeiro filho dele nasceu com síndrome de Down. E na época, isso, nos anos 60, seria impossível ele criar uma criança com limitações na África, e ele decide ficar nos Estados Unidos. E como ele não pôde ir para a África, ele decidiu que ele ia ser um empresário e ele ia fazer dinheiro para sustentar pessoas e missionários na África. E de fato esse sujeito montou uma empresa que trabalhava com higiene hospitalar, e essa empresa, no início dos anos 70, se tornou uma das empresas que mais cresceu nos Estados Unidos. Uau. Esse indivíduo ficou multimilionário e ele sustentou inúmeros missionários, não só na África, mas ao redor do mundo, e criou uma fundação chamada Rivendell, uma fundação que apoiou plantação de igrejas, missionários, organizações sociais ao redor do mundo. Inclusive a Rivendell nos apoiou no passado na criação do nosso curso de formação chamado Teleios. Olha só. Né? Agora, tudo isso aconteceu porque o primeiro filho daquele casal nasceu com síndrome de Down. Então, relembrando que às vezes nós nos deparamos com situações na vida que nós não podemos entender o porquê. E eu diria que essa talvez seja a primeira pergunta que emerge no coração e na mente de um pai quando tem o diagnóstico que seu filho tem um problema. Por quê? Mas ao longo da história, Deus nos revela mistérios. E às vezes nós precisamos esperar o final da história para compreender, ou às vezes nem o final da história, mas o momento pós-história, quando a gente olhar a partir da eternidade, para a gente perceber o que Deus estava fazendo através daquela criança que nasceu com limitações. Eu, assim, conheço vários casais que enfrentaram lutas como essa, especialmente eu mencionei aqui a síndrome de Down, né? Que mais tarde eles sempre testificam que aquela criança foi um presente de Deus na vida deles, que aquela criança ensinou eles a viverem melhor. Né? E vamos aqui para uma outra pergunta mais fácil. Ufa. Okay? Mas é para vocês também. A Eliane Alves diz assim: pastor, não é para você a pergunta, é para quem o senhor estiver conversando. Eu estou vendo o documento, não tem isso não. Isso aí não. Ela aponta que há uns 15 dias atrás ela viu uma reportagem na UOL, e no depoimento dessa moça, e se vocês puderem parar de ficar mexendo no documento, eu agradeço, tá? Que eu não estou conseguindo ler aqui. Só estava tentando achar o ponto certo. Parei. E ela diz... o depoimento. Ela diz o depoimento e ela fala basicamente o seguinte: ela levanta a questão dessa moça que testificou que ela foi fruto de um estupro e que a mãe a rejeitou.
Um cenário como isso, quando a gente fala que Deus nos concebeu no ventre da nossa mãe, como que fica a questão do estupro? E que Deus nos ama, como fica a questão da rejeição? Você tinha falado que ia fazer uma mais fácil, né? Mas eu pensei que essa fosse mais fácil. Bom, eu acho que a primeira coisa, nós pastores e qualquer outra pessoa que lida com alguém que tem essa história, é entender que nesse momento não cabe teoria alguma, né? A gente não está na pele daquela pessoa, não temos a história daquela pessoa, enfim. E olhando para a história bíblica, primeiro, o estupro é um crime. Segundo, a mãe rejeitou, porque talvez a hora que o neném nasceu, ela viu que tinha traços do abusador no neném. Então, é algo muito profundo. Agora, isso não significa que no momento que aquela criança nasceu ou ela estava sendo gerada, Deus não a amou. Isso não significa que Deus não vai proporcionar uma vida na qual o amor dele esteja sobre aquela pessoa. Essa pessoa, na minha opinião, e depois vocês podem contribuir, ela vai ter que lidar com todos os traumas dela. Ela vai ter que lidar com a rejeição da mãe. A primeira infância, né, vai ficar marcada na vida dela. Mas isso não minimiza o amor que Deus tem por ela e do cuidado que Deus tem para com a vida dela. E eu diria que essa pessoa, ela precisa experimentar existencialmente o amor de Deus por ela, ouvindo a voz: você é minha filha amada. O estupro, a rejeição não determinam a sua identidade. O que determina a sua identidade sou eu. E a partir da voz de você é minha filha amada, ressignificar toda a história dela, mas ela vai ter que continuar lidando, sim, com o que aconteceu ao longo da vida dela, né? Com a rejeição. Tem pesquisas que trazem que efeitos traumáticos nessa fase de formação da infância são muito definidores. E não é que eu discorde dos estudos, mas acho que a questão é: se nós somos discípulos de Jesus, como que a gente está lidando com esses eventos traumatizantes? Como que a gente está lidando com a nossa consciência da identidade que foi dada? Então, uma pessoa que nasce nessa situação, que está lidando com essas questões, ela precisa descobrir de uma forma muito real que ela não é aquele evento traumatizante. Que aquele evento traumatizante não a define, ela não é escrava ou refém daquilo. Mas é a voz de Deus que diz quem ela é. E a voz de Deus não apenas diz quem ela é, mas vai orientá-la ao longo do caminho a lidar com essa questão. Eu não estou dizendo que ela não precisa talvez de um acompanhamento terapêutico, coisas do tipo, mas assim, de que o principal, o chão onde ela tem que pisar, o norte da bússola dela, aquilo que é o maior peso na balança, tem que ser a voz de Deus. Ela precisa ouvir a voz de Deus, dizendo quem ela é e a orientando em como lidar com isso. E por mais que os sentimentos, os pensamentos e até o relacionamento que ela teve ou não teve com a mãe dela, precisam ser comparados com o amor que Deus tem por ela, né? Ou ela precisa levar todos esses sentimentos cativos ao amor Às vezes de Deus, a gente pensa que quando a gente conversa de revolução afetiva, né, ou cita lá o livro da Abigail Favale, a gente está falando de problemas que tem a ver com ideologia de gênero, com essas questões de sexualidade. Não. A gente está falando que nós vivemos numa cultura extremamente afetiva, ou seja, sentimental. Que o que ela sente é o prisma para como ela olha para si mesma, para como ela olha para os outros, para como ela olha para os fatos.
E nessa, ela começa a interpretar fatos, outros e a si mesmo, de uma forma que tem a ver com o seu sentimento. Sendo que discípulos de Jesus lidam consigo mesmo, com os outros, com os fatos, com a realidade, à luz da sabedoria do Deus Criador. Em outras palavras, a partir de uma cosmovisão, como a gente sempre fala, né? Esses são os óculos que a gente tem, não sentimento. Então, seja alguém que está lidando com esse sentimento de rejeição, precisa ouvir a voz de Deus, seja alguém que está lidando com uma situação específica de uma forma disfuncional ou desproporcional por conta de um sentimento. Não, para com isso, ouve a voz de Deus. Mas eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer que uma pessoa que é vítima de um estupro carrega uma marca muito dolorosa. E eu diria que, como pastores, nós precisamos nos curvar muitas vezes a realidade que nós não temos respostas para todas as coisas. Exato. E existem coisas que transcendem a nossa capacidade, né? E uma criança que é fruto de um estupro também é algo que assim nos desafia e nos humilha. Agora, será que quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus não pode nos lançar algum tipo de luz sobre questões como essa, que nós olhamos no imediato e nós enxergamos um crime, uma violência e um abuso. Mas quando nós olhamos no macro, a gente enxerga a obra redentora de Deus. A genealogia de Jesus pode nos ajudar nesse processo. Enquanto Hugo pesquisa a genealogia de Jesus... Tem várias marcas na genealogia de Jesus que são muito radicais, né? No primeiro século, na cultura judaica, a genealogia é marcada pelo nome dos homens, os patriarcas da família. E você pega ali o texto, não falta mulheres sendo citadas. E assim, não é qualquer mulher. Você tem Raabe, prostituta, né? Então a genealogia de Jesus é algo incrível, porque mostra que no longo prazo Deus não apenas está tecendo histórias pessoais, transformando linhas tortas em belas poesias. Deus está conduzindo toda a história a ponto dela ser uma bela poesia. Mas Raabe é interessante, era uma prostituta em Jericó que Deus traz para dentro da redenção. Mas e pensar em Betseba? Betseba foi violentada por Davi. Exato. O que Davi faz é abuso de poder, né? E de repente Betseba entra para a genealogia de Jesus, porque o filho dela, Salomão, está presente na linhagem de Jesus. Então existem mistérios, né? Me chamou muito a atenção, eu até fiz menção aqui no podcast, que alguém destacou para mim que na foto daquele pódio da Rebeca Andrade, que assim, especialmente os brasileiros se sentiram tão felizes em ver aquilo. A Rebeca Andrade, ela é uma filha adotiva. E a Simone Biles, a número 2, naquela prova, a número 1 em várias outras também. Também. Ela foi tirada na infância da mãe, porque a mãe era usuária de drogas e foi presa. E foi criada. A avó assumiu a responsabilidade sobre ela. Então nós temos assim, eu diria, as histórias mais belas que nós conhecemos são histórias que em algum momento se deparam com tragédias. Tragédias inexplicáveis aos olhos humanos. Mas como a gente tem dito,
o nosso Deus Redentor é especialista em transformar linhas tortas em poesias, né? Eu queria colocar só 2 histórias aqui rapidamente. Uma vez eu ouvi uma mulher que foi abusada. Ela, em toda a gestação, ela já tinha decidido doar a criança. Mas, no momento em que ela teve o filho, ou a filha, eu não me recordo, e aí eu me recordei da frase que eu usei. Ela viu traços do abusador na criança. Mas ela viu traços dela na criança. E por causa disso, ela não rejeitou o neném. Naquele momento, ela viu que aquela criança poderia ser amada, apesar de tudo que ela havia vivido. Então essa é uma história. E Deus, ele pode fazer assim conosco, né? E segundo, uma outra história acerca, conversando com uma pessoa também, ela passou por inúmeros traumas ao longo da vida dela. E ela perdoou pessoas que a feriram. E essa pessoa, ela então foi adotada, passou por dificuldades de relacionamento com a mãe e tudo mais. E ouvindo a voz de Deus, ela pôde descobrir que a vida dela, ela tem um grande valor. E que não eram os traumas do passado que a definiam, mas era a voz de Deus. E eu pude ver essa pessoa assim, emocionalmente sendo curada, espiritualmente sendo curada e conhecendo um Deus Pai que a amava por quem ela era. E que ela não precisava ser escrava dos fatos ao longo da história dela, né? Que de fato marcaram, são cicatrizes, não vão se apagar, mas que Deus a ama. E ela vive de maneira livre. Isso eu acho muito belo, né? E cada caso é um caso, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que viver a história dela. Mas, assim, são histórias que nós conhecemos, que Deus, ele age através desses mistérios, né? Enfim. Mas eu acho que é sempre importante a gente resgatar aqui aquele pensamento do Henry Nouwen no Mosaicos do Presente, que ele fala tanto e enfatiza tanto que o que vai determinar o que a pessoa vai se tornar não é necessariamente o fato, mas as opções de coração que a pessoa faz diante do fato. Né? Certamente a experiência de estupro, ou ser fruto de um estupro, ser fruto de uma rejeição paterna, materna, são experiências muito fortes. As cicatrizes, como você citou, Hugo, que talvez demorem para elas se efetivarem. Né? Mas o que o Henry Nouwen diz é que nós não podemos deixar que os fatos determinem quem nós somos. Mas nós precisamos ouvir essa voz que vem dos céus. E porque quando você escuta a voz que vem dos céus e diz, você é filho, é filha amada, aí você tem 2 opções. Acreditar que o que te define foi o fato vivido no passado, ou acreditar que o que te define é a voz que vem dos céus. E ao acreditar nessa voz, nós não apenas nos libertamos das amarras do passado, mas aí eu entro num outro livro do Henry Nouwen, intitulado O Curador Ferido, onde ele aborda Jesus como o curador perfeito porque ele conhece a dor. E é impressionante como eu conheço mulheres cristãs que hoje atuam cuidando de outras mulheres, ajudando outras mulheres e crianças a evitarem a questão da violência sexual. E essas mulheres, talvez quase que na sua maioria, no passado, na infância, foram alvo de abuso e muitas vezes daquele que deveria ser o cuidador.
Mas essas mulheres, após ouvir a voz de Deus, elas transformaram o movimento da dor do passado num movimento de compaixão para com outros. E elas servem como curadoras feridas. Uau. Como curadoras feridas. É esse poder do nosso Deus de transformar linhas tortas em lindas poesias. Né? Deus é sensacional. Mas ontem nós apresentamos uma equação. E eu queria saber como que vocês lidam com essa equação. O Paulo fala em Filipenses 1, verso 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais, ou multiplique, em conhecimento e em percepção. E nós falamos que conhecimento tem a ver com a leitura e o estudo da palavra. E a percepção com o tempo de oração, ganhando sensibilidade. E a consequência disso é discernimento. Discernimento para tomar decisões. Pergunta. Pessoas que nos escutam, que nos acompanham na comunidade e que nunca tiveram oportunidade de ler a Bíblia e ouviram nessa mensagem a importância de se ler a Bíblia para se conhecer a Deus. Quais seriam as dicas que vocês dariam de como começar a ler a Bíblia? Qual a dinâmica que eu devo ter para ler a Bíblia? Ou até, se for o caso, algum livro que me ajude de maneira muito prática a ler a Bíblia. Quais seriam as dicas que vocês dariam para pessoas que decidiram ler a Bíblia? Dicas. Primeira coisa é que às vezes eu sinto que pessoas que começaram a ler, que nunca tinham lido antes, elas têm uma ansiedade, que é bonito de ver, assim, a gente vê esse desejo da pessoa mergulhar no texto, ler todas as escrituras, mas tem um lado perigoso da ansiedade, que é a pessoa achar que o que importa é a quantidade e não a qualidade da leitura. Então a pessoa começa, não, porque eu preciso ler tudo em um ano. Assim, de Gênesis a Apocalipse, eu tenho que ter obrigação. Não, para com isso, assim. Não é quantidade, não é o volume, é a qualidade. Você não precisa ler em um ano. Você pode levar mais tempo para essa leitura. Então, na hora que você abrir o texto, e você escolher um texto, assim, leia esse texto 1, 2, 3 vezes, sem pressa. Assim, não tenha crise. Anote dúvidas, anote o que chamou a atenção. Hoje a gente tem a facilidade de aplicativos de celular, como o YouVersion, que assim, você selecionou o versículo e você coloca lá, comparar. Traz todas as traduções. Porque às vezes um versículo numa tradução, mesmo como a NVI, assim você fala, eu não entendi. E aí na hora que você compara 2 ou 3 versões, você fala, comecei a pegar aqui o que esse texto está querendo dar. De ênfase, né? de direção. Então assim, não tenha pressa. E um bom aplicativo assim ajuda você a comparar algumas versões, mas talvez a pergunta tenha a ver por onde começar. Aí eu não vou ficar dando todas as dicas, eu vou deixar para o Hugo também. Bom, a minha dica para quem nunca ou tem desejo de começar a ler a Bíblia e nunca teve a oportunidade, né, e tem curiosidade, eu diria para começar lendo um dos evangelhos, talvez o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus. E aí eu diria assim, tem 2 tipos de leitura. Uma leitura mais rápida, para eu entender o contexto todo e poder perceber a história, como vai se desenrolando e quem Jesus é. Mas uma leitura, como o Augusto diz, mais de qualidade, digamos assim. De permitir com que o texto me leia. Né? Então, vamos supor, eu vou ler o Evangelho de Mateus. Eu começaria lendo o Evangelho, apesar que o Evangelho de Mateus começa com a genealogia, né? O pessoal vai ler genealogia, ali já vai ficar meio... Ou Lucas. E aí eu faria 5 primeiras... Eu leria o que a gente chama de perícope, e eu não quero usar um termo técnico aqui, mas um trechinho. Um trechinho quando tem aquele título preto em cima, né? Você lê e você faz 3 perguntas. O que eu aprendo sobre Deus nesse texto? Deus, ele está dando algo em Jesus, está dando alguma orientação?
existe na minha vida algo que eu, segundo esse texto, não estou praticando, devo passar a praticar? E aí, a partir dessas respostas, ora. Né? Então, eu estou aprendendo alguma coisa sobre Deus, sobre o agir de Deus, eu estou aprendendo acerca de falas acerca de Jesus, eu posso olhar para a minha vida e eu permitir ser liderado pela voz de Jesus a partir daquele texto. Né? Então, e aí eu tiro um tempo de silêncio, eu permito com que os meus pensamentos sejam lidos por aquele texto, as minhas preocupações, e aí eu coloco em oração. Deus, a partir do que eu aprendi acerca do Senhor, olhando para a minha vida, eu quero entregar tal coisa, eu preciso me arrepender de tal coisa, eu preciso confiar no Senhor. Né? E assim a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Agora, eu também poder olhar a história como um todo e ler um pouco mais rápido, eu também cresço em conhecimento de perceber como Deus está agindo. Como que Deus ele vai agir na história, na vida das pessoas e por aí vai. Então seria 2 dicas aí para quem está começando, e começaria pelos evangelhos. Pensando nos evangelhos, acho que a Bíblia ela é muito rica e diversa em gêneros literários, né? E cada gênero literário tem os seus próprios nuances, as suas próprias formas de acontecer. Você não vai pegar uma receita de bolo e vai ler como se fosse poesia. Assim, o seu bolo vai sair errado. Uhum. E eu espero que quando você assim for ler uma poesia, você não leia como você lê a receita de bolo, porque senão você vai matar a poesia. Mas pensando em narrativa, quais são os personagens? Como que Jesus está lidando com esses personagens? Como que Jesus está lidando com os problemas que esses personagens estão trazendo? O que Jesus diz acerca desses problemas e como essas palavras de Jesus me impactam hoje. Como que Deus está agindo diante daquele problema e pode agir diante dos meus problemas. E o que Deus desafia aquelas pessoas a fazerem através de Jesus naquele contexto e está me desafiando a fazer hoje. Então, assim, cada gênero pede. E aí, assim, na chácara as pessoas têm um privilégio. Eu acredito que a maioria das pessoas tem os nossos contatos no WhatsApp. Assim, a gente está acessível. Não como consultor de dúvida espiritual, assim, personal, trainer, spiritual, coisa do tipo. Não. Mas assim, a gente está aqui para orientar, a gente está aqui para caminhar ao lado. Assim, às vezes você está com alguma dúvida, a gente não vai chegar para você te dar uma aula particular. A gente vai falar, tá aqui, lê tal livro, procura aí, daqui a um mês a gente conversa. Assim, contem com a gente nessa jornada. Ainda mais você que nunca leu o texto bíblico. A gente vai ficar feliz demais de ouvir de você que você está querendo começar a ler as Escrituras. E eu quero indicar um livro. Você perguntou do livro. O Drama das Escrituras, do Mike Gorin. Que é aquela dica sempre presente nos primeiros passos, isso, o Craig Bartholomew. Né? Nunca li a Bíblia, eu quero entender do que a Bíblia está falando. Nesse livro, O Drama das Escrituras, do Craig Bartholomew e do Mike Gorin, ele vai mostrar a Bíblia como uma grande história. E aí, quando você for ler, por exemplo, os evangelhos, você vai conseguir enxergar o que você está lendo dentro dessa grande história. Então, só uma dica aí que você tinha perguntado, Ricardo. Boa. Então, voltando para a pergunta prática, como ler a Bíblia? O que eu ouvi de vocês primeiro, eu não ter a preocupação de ler a Bíblia toda numa sentada. Segundo, se eu nunca li a Bíblia, quem sabe começar pelos evangelhos, um dos evangelhos. Terceiro, você pode respeitar na sua leitura os trechos delimitados pela sociedade bíblica, onde tem o tema em negrito e aí o texto embaixo, e gastar tempo com aquele trecho, né? Às vezes eu gosto de orientar as pessoas também a, por exemplo, você conciliar essas duas leituras. Se você vai ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você lê 3 capítulos mais um dos trechos. Você volta nele e você relê aquele trecho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, dando pausas na leitura de silêncio, de oração, de meditação, né? E aí acrescentando o que vocês disseram, que é
fazer perguntas para o texto. O que esse trecho que eu li 1, 2, 3 vezes me ensina sobre Deus? O que esse trecho que eu li 1, 2, 3 vezes me ensina acerca de mim mesmo? O que esse texto que eu li 1, 2, 3 vezes me desafia no dia de hoje? Aí eu me lembro que quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu tinha um caderno e que eu anotava o texto que eu li, e eu anotava essas respostas, o que esse texto me ensina acerca de Deus, o que esse texto me ensina acerca de mim mesmo, o que esse texto me desafia a ser ou fazer. E, como Augusto falou, às vezes colocava algumas ou curiosidades ou dúvidas ali para que em algum momento eu pudesse perguntar para alguém. Eu diria que assim a gente começa numa caminhada bíblica, lendo a palavra. Agora, eu reforçaria a importância de não se preocupe em ler a Bíblia toda, se detenha a um trecho, e nesse trecho leia uma vez, passe alguns minutos em silêncio. Leia a segunda vez, passe alguns minutos em silêncio. Leia a terceira vez, passe alguns minutos em silêncio. Aí vai para as perguntas. Porque uma coisa que passa desapercebido para pessoas que chegam na igreja e não têm a cultura da leitura bíblica é que a Bíblia não fala sobre a importância de lermos a Bíblia, mas a Bíblia fala da importância de meditarmos na Bíblia. E aí, esses intervalos de silêncio é o que a gente chama de meditação. E a palavra meditação no hebraico, ela é o mesmo termo usado para definir o processo de digestão do animal, do gado. Aí eu não vou ficar descrevendo aqui porque algumas pessoas não vão gostar dessa descrição. Mas assim, a ideia é o que eu li pela manhã, constantemente volta à minha mente e eu medito. E volta novamente, eu medito. Volta novamente, eu medito. Agora, nós falamos da busca ou multiplicar o amor por Deus através do conhecimento e multiplicar o amor por Deus através da percepção. E percepção tem a ver com oração. E talvez aí o meu desafio a vocês, jovens pastores, assim, às vezes eu percebo jovens pastores preocupados em ensinar o povo teologia densa, teologia profunda, grandes questões teológicas. E é interessante, a primeira pergunta que os discípulos fizeram a Jesus foi: como orar? E eu diria, existe o risco de muitos pastores ensinarem teologia reformada e não ensinar o povo a orar. Então eu não quero que vocês caiam nesse erro. Então eu quero perguntar para vocês: como orar? O que vocês... Como uma pessoa que está iniciando a caminhada na fé, ou já está há muito tempo na fé, mas não tem a prática da oração, como ela pode iniciar e começar uma vida de oração? Eu estou perguntando como orar. Bem a lá os discípulos mesmo, né? Isso. Assim, que tem naquela ideia, na cabeça, todo rabino vai ensinar uma fórmula de oração. E Jesus faz isso com aqueles discípulos, que é o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso não funciona apenas como uma oração a ser feita de forma, vamos dizer assim, mecânica, onde você repete. Não, ali tem princípios muito propícios para a gente pensar acerca de oração. Quais são esses princípios? Eu diria que a gente começa orando consciente de que a gente não está orando para um Deus impessoal, mas é um Deus pessoal. A gente chama ele de Pai. Oração, para mim, ela sempre remete à relação. A gente está nesse relacionamento com o Deus Pai. Mas a gente percebe que esse Deus Pai não é um pai igual a gente encontra nos dias de hoje, que está única e exclusivamente preocupado a mimar filhos, a ser amiguinho do filho. Não, esse Pai, ele é santo. Ele é o Deus Criador, Deus Redentor, Todo-Poderoso.
Então, assim, a gente também não vai se achegar diante dele de qualquer jeito. Assim, mas a gente, diante desse Deus, a gente tem a possibilidade de colocar pedidos de oração. A gente pode orar acerca das nossas demandas, mas a gente termina essas orações falando: contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Venha o teu reino, não é o meu reino. Que a sua agenda aconteça, não a minha agenda. Assim, esse movimento, para mim, começa a desafiar que a oração, como diria o Lewis, não é que ela apenas muda situações, mas à medida que a gente ora, a gente muda. Assim, a gente começa a gastar menos tempo nos nossos pedidos e começar a se preocupar mais acerca do que Deus está pedindo para a gente. E isso vai mudar a nossa oração. Assim, Deus, como que eu lido com tal situação à luz da tua palavra? Como que eu lido com tal desafio a partir da sua voz? Assim, esse é o contexto da oração. Então, e a oração termina confiando. Então a gente poderia dizer, se o parâmetro da resposta de Jesus é a oração conhecida como oração do Pai Nosso, nós devemos iniciar as nossas orações com um momento de adoração, adorando a Deus pelo que Ele é. Pai nosso que estás no céu, santificado pelo que Ele dá, pelo que Ele seja o teu nome. Né? Depois nós devemos gastar tempo com a gratidão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Reconhecer as bênçãos e agradecer a Deus. A gente adora a Deus, a gente exalta a Deus e a gente agradece a Deus por tudo que Ele fez. Mas aí vem um momento de confissão de pecados. Também. Né? O reconhecimento de que as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores, nos perdoa. Né? E às vezes a gente não perdoa os devedores. Então a gente precisa de mais perdão ainda. Então, adoração, gratidão, confissão, né? E aí vem as petições. Né? E as petições, elas envolvem tanto petições para a vida pessoal, como petições para a vida de pessoas queridas, que também são chamadas de intercessão. Né? Interceder por pessoas. Então, na oração do Pai Nosso, o momento em que Jesus nos ensina a dizer: não nos deixe cair em tentação. É uma petição pessoal. Senhor, me sustenta na caminhada. Né? E termina, nós aprendemos a orar, termina fazendo a súplica para que o reino de Deus, né? Volta na questão de que todo o reino, o poder e a glória de Deus seja para sempre. Então, pelo menos quando eu comecei a caminhar com Deus, eu aprendi que na minha oração, na minha relação com Deus, eu devia me lembrar sempre da adoração, me lembrar da gratidão, me lembrar da confissão de pecados e aí entrar nas petições. O grande problema das nossas orações é que a gente vai direto para a petição. O pessoal transformou a oração em mera lista de pedidos. Né? Lista de mercado. É como chegar no balcão do McDonald's. Pessoas oram como chegam no balcão do McDonald's, né? Número 1, número 2, número 3. E desperdiçam, porque assim, eu acho que a gente está falando de conhecimento de Deus. Quando a gente adora a Deus, quando a gente agradece a Deus pelo que Ele já fez, a gente vai ganhando a percepção de quem é Deus. E quando a gente confessa os pecados, a gente ganha a percepção de quem nós somos. E na medida que a gente ganha conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos, Exato. Nós estamos falando de identidade. Nós ganhamos clareza na nossa identidade. Exato. Hugo, fica à vontade. A minha dica na verdade, 2 dicas, né? Eu acho que os Salmos, ele nos ensinam a orar. Boa. É o livro de oração da igreja, né? Ao longo de do povo de Deus, né? Então, assim, poxa, eu não sei como orar. Os Salmos são uma referência de como nós devemos orar. Segundo, eu acho que quando nós, por exemplo, lemos os evangelhos e nós temos Jesus se relacionando com
pessoas, elas fazem orações, elas conversam com Jesus. E nós devemos nos colocar no lugar daquelas pessoas como um personagem. Uma das coisas que eu estou aconselhando alguém, eu sempre lembro essa passagem para as pessoas. Jesus está passando por Jericó, tem um cego e ele grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tem noção de quem ele é e quem está vindo na direção dele. Jesus para e pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E eu digo para a pessoa: você não tem nada para oferecer para Deus, mas o Criador do universo está diante de você. E o que se ele quiser te conceder vai fazer uma grande diferença na sua vida. A pessoa para e fala: vixe. Porque daí a pessoa, ela ganha consciência de com quem ela está conversando. E ela ganha consciência que ela não tem nada para oferecer com quem ela está conversando. E aí ela fala assim: nossa, mas que pergunta difícil, hein? Então, eu acredito que quando nós nos colocamos no lugar dos personagens e como eles lidavam com Jesus ali nas conversas, a gente reconhece como no Pai Nosso, diante de quem a gente está. E o nosso Pai, Ele quer nos conceder. Mas a gente precisa aprender a orar de maneira mais profunda. Porque a gente não está no balcão do McDonald's. Então, assim, vou recapitulando. Os salmos são essa referência. Os salmistas tinham profunda reverência por Deus. E os salmos nos ensinam a orar. Os personagens bíblicos também nos ensinam a como conversar com Deus. E uma das coisas que eu faço é decorar textos bíblicos dos salmos e orar. Então, todo dia de manhã eu levanto e tem o Salmo 119, o verso 94, fala assim: salva-me, pois eu pertenço a ti e busco a tua vontade. E aí, quantas vezes eu estou ao longo do dia e eu repito essa oração, esse versículo, e a minha sensação é assim: Deus, me salva porque eu pertenço a você. Eu não sou capaz de me salvar. E você é o todo que consegue me salvar. Então, assim, me tranquiliza, porque eu tenho um resgatador vindo na minha direção. E eu busco a vontade de Deus, no caso aqui, não para ter algo em troca, mas porque eu pertenço a Ele. Então, eu acho que a oração ela vai levando o nosso pensamento, a nossa vontade para o lugar correto. Né? Então ficam aí dicas. Só uma citação que eu gosto muito quando eu penso em oração, que é do Dallas Willard, que ele diz que oração é uma conversa com Deus acerca daquilo que a gente está fazendo junto. Né? Eu gosto muito disso, mas saindo um pouco dessa temática e pegando um gancho aqui, a gente falou de leitura, meditação, né, da palavra e oração. E isso são disciplinas espirituais. A gente está conversando aqui acerca de disciplinas espirituais. E essas disciplinas espirituais são disciplinas espirituais muito pessoais. E que elas são fundamentais para a gente poder multiplicar em amor, conhecer a Deus, poder perceber o que Deus está fazendo ao longo da história, para a gente poder chegar ao discernimento para a tomada de boas decisões. Mas disciplinas espirituais não são estritamente pessoais. Existem disciplinas espirituais que são comunitárias. No caso aqui da chácara, a gente experimenta isso de forma muito intensa nos encontros de adoração e reflexão no final de semana, onde você tem um tempo de ouvir a voz de Deus, de crescer em conhecimento, de crescer em percepção. E também nos grupos pequenos, a mesma coisa. E eu destaco isso porque às vezes eu sinto que tem pessoas que lidam de uma forma muito 880, assim. Não, assim, eu não falto nos encontros de final de semana, eu não falto no meu grupo pequeno, mas cara, assim, faz muito tempo que eu não abro a Bíblia em casa para ler e conversar com Deus e orar após a leitura. Às vezes eu encontro pessoas que falam, não, assim, eu de vez em quando eu apareço com vocês, mas fica tranquilo, porque todo dia eu tô lendo e tô orando. Não é uma opção, um ou outro. Você precisa das disciplinas espirituais, tanto as pessoais quanto as comunitárias, para poder crescer. Não é opcional. Você não é item de série de cálculo, você escolhe se vai ter ou não vai ter. Né? Legal. Nós estamos caminhando para o final de mais esse Chácara Talk e, como sempre, eu queria pedir tanto ao Hugo como ao Augusto para lançar um desafio final. Se você só tem 30 segundos para lançar um desafio final aos nossos ouvintes ou aqueles que nos assistem, qual seria esse
desafio de 30 segundos. Ok. Ontem você falando sobre, ou nesse final de semana, você falando sobre leitura das Escrituras e oração, como multiplicar o amor por Deus em termos de discernimento. Eu me recordo que quando eu era pequeno, os evangélicos eram tidos o povo da Bíblia. Hoje já não é mais realidade. E nós ansiamos por conhecer quem Deus é e a vontade dele. E eu quero incentivar o arroz com feijão. Eu quero incentivar para quem está ouvindo, para quem é da chácara, nós somos o povo de Deus e Deus quer se relacionar conosco. E volte às práticas simples da leitura das Escrituras para conhecer a Deus, para amar a Deus. Não é porque o pastor está falando, é porque você ama o seu Criador, é porque você ama Jesus. E volte à prática da oração, não deixe a rotina te engolir. Coloca na agenda para você ter percepção do mover dele na história. Então, eu acho que isso, eu tenho plena convicção de que fará uma grande diferença na sua vida pessoal, na sua família, no povo de Deus na história. Então, fica aí minha palavra de incentivo. Eu iria da ênfase, né, do multiplique o amor. Multiplique o amor. Mas não corra o risco de confundir amor com o tipo de sentimento que a gente fica falando nessa cultura afetiva. Amor, segundo as Escrituras, demanda prática. Ou na linguagem que a gente tem usado, prática deliberada. Então que você experimente desse tipo de amor. Que você multiplique nesse tipo de amor, que demanda de você prática deliberada. Legal. E antes da minha palavra final, deixa eu só atualizar vocês que nos acompanham de algumas coisas, informações importantes. No próximo final de semana, dia 24 e 25, nós teremos um momento de celebração da Ceia do Senhor. Uma oportunidade de você estar conosco, adorando a Deus, relembrando a obra de Deus feita em Cristo Jesus na cruz, comendo do perdão de Deus, bebendo da graça de Deus. Você não pode perder esse momento. Próximo final de semana, dia 24 e 25, em todos os nossos encontros. E aí no final de semana seguinte, no dia 31 de agosto e 1º de setembro, nós vamos estar recebendo na nossa comunidade, é um grande privilégio, preletores internacionais e nacionais que estarão na Conferência Ressurgência esse ano. Nós teremos o pastor David Cassidy, da Spanish River Church, teremos o Steve Zayer e o Felipe Santos, da Echo Church, da Califórnia, e o Pedro Galosa, um amigo, querido, companheiro, que plantou uma igreja em Vila Velha, no Espírito Santo, em parceria com a nossa comunidade. Todos eles estarão conosco naquele final de semana. E aí, no dia 7 e 8 de setembro, nós vamos dar início a uma nova série. O nome dessa série? Enfermidades da alma. Confere? Em uma cultura contemporânea. Isso aí. Enfermidades da alma na cultura contemporânea. Imperdível. Se preparem, ok? E eu encerro esse nosso podcast 177, encerrando também a série Identidade, reforçando a frase que eu mencionei no final da reflexão do final de semana. Se a vida é uma maratona, e eu creio que a vida é uma maratona, a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. E se a vida é uma maratona, mais importante do que a velocidade é a perseverança. Mais importante do que você se comparar é você se conhecer. E mais importante do que começar bem é terminar bem. Que Deus o abençoe nessa maratona da vida. E até o próximo podcast.